Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Vamos conversar sobre indícios de que teu filho não está gostando da escola ou se adaptando na escola com o professor ou com a professora. Este tema é muito importante e vamos juntos para uma conversa bastante séria. Olá! Muitas vezes os pais buscam a melhor escola para o filho. No entanto, essa melhor escola, essa melhor escolha entre as ofertas que tinham pelo bairro ou na proximidade da casa, acaba resultando numa grande preocupação. Nossa conversa de hoje é justamente sobre isso. Quando há indícios de que a escola e o teu filho não estão no mesmo trilho, numa mesma condição de crescimento. Eu acho que é importante não aterrorizar ou alardear ou criar um pânico nos pais que estão nos assistindo nesse momento. Mas é importante entender que muitas vezes a criança traz informações que são relevantes e essas informações precisam ser checadas. O primeiro indício de que há alguma coisa que não está fazendo com que a criança se adapte na escola é quando a criança chega em casa chorando. Criança sair da escola chorando ou chegar em casa chorando com frequência e com intensidade, é importante que os pais possam acender uma luz amarela de alerta. Porque se a criança sai da escola chorando e se ela chega em casa chorando 2 ou 3 vezes por semana, isso pode significar que ou ela está sofrendo um bullying ou um assédio de um outro coleguinha, ou ela está passando por uma situação de pânico, de medo ou de desconforto na escola, ou ela não está se sentindo confiante ou empoderada ou socializada o suficiente. Então, ouça o teu filho, ouça a tua filha. Se 2 ou 3 vezes por semana ou mais vezes a criança chega chorando, isso é um sinal importante. O segundo sinal importante é o que nós chamamos de somatização. Somatização é uma coisa bastante simples. Quando a criança começa a perceber o horário de ir para a escola, ela começa a dizer: ai mãe, a minha barriga está doendo. Ai mãe, eu estou com dor aqui. Ai mãe, estou com dor ali. Ai mãe, ai mãe, ai mãe. Para criar um subterfúgio ou uma desculpa para não ir à escola, novamente se acende uma luz amarela. Pode ser que o ambiente escolar não esteja acolhendo essa criança o suficiente, sobretudo as crianças de educação infantil, primeiros e segundos e terceiros anos. Isso também pode acontecer se nesse ano você mudou o seu filho de escola e ele não se adapta ao grupo social da nova escola. Isso é muito relevante. Preste atenção, pais, nesse ponto que eu acabei de falar. Mudar uma criança de escola nos meios desses períodos é um risco e esse risco tem que ser avaliado. Normalmente se aconselha que a criança faça a pré-escola com um grupo, com uma escola, com um sistema, num prédio específico, numa instituição arquitetônica específica. Aí sim o pai às vezes quer mudar a criança de escola, mude para fazer os anos iniciais do fundamental no bloco inteiro em outra escola. Isso é uma situação ideal, mas muitas famílias precisam se mudar e precisam de outras adaptações, precisam ajustar muitas vezes as condições de orçamento e tem que mudar a criança, por exemplo, num 3º ano. Imagine vocês, a criança faz o 1º e o 2º anos numa escola, conclui-se o processo de alfabetização e quando ela precisa caminhar com aquele grupo, uma vez já alfabetizada, a família muda a criança de colégio, muda a criança de escola. Outra realidade, outro grupo social, muitas vezes outra cultura, isso pode provocar na criança essa ansiedade, esse desgaste e ela também apontar para essa situação de não adaptação na escola. Então aí vem esses desconfortos, dói aqui, dói ali, não quero ir. O terceiro ponto que eu acho importante, já é uma luz vermelha, é quando a criança diz: eu não gosto da professora, a professora me bate, a professora briga comigo. Se a criança começa a verbalizar coisas dessa natureza, preste bastante atenção pai, preste bastante atenção mãe.
É necessário avaliar primeiro se a criança não está naquele ponto que nós chamamos de birra, de implicância, de dificuldade. Mas também é necessário olhar o outro ponto, que a criança pode ter muito mais coisas para dizer e por uma situação de medo, de pânico, de angústia, ela nem consegue dizer o todo, mas diz uma parte. Estou com medo, a professora briga comigo, a professora. Então é necessário o pai prestar atenção, porque muitas vezes é necessário ir até a escola, fazer uma conversa com a professora para ouvir as duas versões, ouvir o que a escola tem a dizer, ouvir o que a professora tem a dizer e considerar o que a criança também está dizendo. Há outros indícios de que a criança também pode não estar adaptando na escola. Por exemplo, se a criança está brincando com bonecos e com bonecas e ela começa a gritar com os bonecos, a gritar com as bonecas, a usar palavras de baixo calão ou usar expressões ríspidas do tipo cale a boca, fique quieta e coisas muito impositivas e ela não tinha esse percurso antes, também se acende uma luz amarela. É necessário verificar de onde está vindo esse exemplo. Nós que somos educadores, muitas vezes a gente brinca com os nossos colegas professores, dizendo: se você quer saber de fato como é o seu exemplo perante as crianças, pede para os seus alunos imitarem você dando aula. E é nessa brincadeira, nesse simbólico dos alunos imitando a nós mesmos professores, que nós mesmos podemos fazer um feedback, uma avaliação de expressões, de gestos, de comportamentos, que muitas vezes não são delicados, não são amáveis, não são compassivos e não são pertinentes ao processo educativo. Agora, nessa parte final, eu quero que vocês tenham bastante atenção e tenham bastante amor. Quando o professor tenha qualquer situação de desacordo ou desajuste num processo educativo, lembre-se, o professor que está lá com a criança é humano e tem todas as condições do erro que o humano pressupunha. Os professores têm coordenadores, diretores, eles podem mudar e podem melhorar. Portanto, pai, portanto, mãe, não retire uma criança da escola só porque ela está tendo problema com a professora ou com a adaptação da escola. Converse com a escola, converse com os diretores, com os coordenadores, para juntos todos se melhorarem. Ganha a família, ganha a criança e também ganha a escola. E como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.